Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Com 2 mandatos de prefeito de 3 Rios e também vencedor de 5 edições do Prêmio Sebrae Nacional Prefeito Empreendedor, Vinícius Fará, do MDB do Rio de Janeiro, assume o mandato de deputado federal. Sua administração foi marcada por um forte programa de incentivos e desburocratização para atrair empresas. Agora já anunciou que seu mandato será dedicado à geração de emprego e desenvolvimento econômico no Rio de Janeiro. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui, Regina, é uma honra. Bom, deputado, a gente pode dizer que o seu mandato é o resultado do trabalho que o senhor fez no estado do Rio, né, em especial como prefeito. Queria que o senhor falasse qual é a expectativa aqui desse mandato, que ações o senhor acha que são essenciais logo no início. Exatamente dessa maneira, Regina. Eu sou empresário e me tornei um gestor público do município de Três Rios e que durante 8 anos focou toda a administração na geração de emprego, renda, num processo de desburocratização, né, que acho que é o grande problema do nosso país. O empresário hoje, dependendo do segmento, demanda 8, 9 meses para conseguir estar com uma empresa funcionando. E na nossa cidade a gente criou uma ferramenta que em 48 horas, seja microempreendedor ou empresas de grande porte, conseguiam todas as licenças para o funcionamento. E a gente enxergou que essa é a grande saída. Não existe gestão que faça acontecer em saúde, educação, segurança pública, sem não tiver recursos financeiros para isso. E o recurso financeiro tem que vir primeiro. E para o recurso financeiro chegar primeiro, você tem que criar um ambiente favorável, né? Aprovando leis que desburocratizam a máquina pública, uma forte política de qualificação profissional, porque não adianta você também trazer as empresas e não permitir o cidadão local que ele ocupe esses postos de trabalho. Sim. E foi exatamente isso que nós construímos em 8 anos da nossa gestão, que virou uma grande referência estadual e nacional, porque em 8 anos de governo geramos mais de 16 mil empregos diretos e mais de 2.453 empresas se instalaram no município, graças a um governo que entendeu que qualquer transformação na vida do cidadão, independente daquele discurso pronto, que o cidadão não sobrevive sem emprego, muito mais do que isso, a cidade, a vida das pessoas, os serviços só acontecem no dia a dia se o poder público viver uma realidade econômica forte que permite o reinvestimento desses recursos. Se integrando, né? Integrando. O poder público. Exatamente, né? Às vezes a gente se depara com um monte de gestores super bem intencionados nas cidades, dizendo que vai priorizar a saúde, a educação, a segurança pública. Tudo isso é legítimo, tudo isso é importante, mas se esquece que para tudo isso verdadeiramente se transformar, tem que ter a economia aquecida. E é exatamente o que eu defendo, e defendo porque acredito, e defendo porque vi que é assim que as coisas acontecem. Tem como trazer essa experiência para o âmbito nacional? Total, total. O município de Três Rios virou uma grande referência dessa ferramenta de desburocratização. Como é que funciona? Você podia dar um... A gente unificou os setores, né? O cidadão que quer montar uma empresa. Como é que é a realidade do nosso país? É sempre ferramentas para dificultar. Então o empresário imagine, isso chega a ser surreal. Na Nova Zelândia, eu fui 2 vezes à Nova Zelândia conhecer o processo de abertura de empresas na Nova Zelândia, que é considerado o país mais ágil para abertura e fechamento de uma empresa. Na Nova Zelândia, você abre uma empresa em 1 hora, 60 minutos. Né? E aqui a gente tem relatos e fatos em algumas cidades do país que o cidadão demora mais de 1 ano. Por quê? O cidadão quer empreender, chega a ser surreal. O empresário está com dinheiro no bolso, quer gerar emprego, levar receita para o município com funcionamento e ele passa a viver uma via crucis, né? Porque tem que ir para um setor que depende de tantos documentos, que aí quando esse setor está pronto, depois tem que ir para o outro, vai para o outro setor, ou seja, não tem um trâmite sequencial. Né? E esse que é o grande problema do nosso país. O Brasil é um dos países onde a maior
existe a maior demora na agilidade desses processos. Então, a gente construiu um ambiente favorável, Regina, que vai, primeiro, da desburocratização. As coisas na máquina pública têm que ser rápidas, igual na iniciativa privada. Ora, se dá para fazer na iniciativa privada andar rápido, por que no poder público não pode ser da mesma maneira? Então, essa foi a primeira ação nossa. Paralelo a isso, nós criamos tributações diferenciadas, incentivos fiscais, uma forte política de qualificação profissional para que quando a empresa chegue, você tenha uma mão de obra pronta, local, para ocupar, para gerar dignidade, para o dinheiro poder circular na cidade, favorecer comércio, indústria. É o verdadeiro círculo virtuoso, né, que transforma a economia. E o resultado, não tem como fugir ao que eu vou dizer. Eu assumi uma prefeitura que tinha um orçamento de 69 milhões anuais. 7 anos depois, graças a essa política de atração de empresas, geração de emprego, aquecimento da economia, o nosso orçamento chegou a 396 milhões. Nós estamos falando de 5 vezes em 7 anos. É quase que um orçamento sendo dobrado de um ano para o outro. Imagine isso na mão de uma gestão competente, direcionando investimentos e recursos para a saúde e educação. O município se transforma e o cidadão mais do que isso. Agora, então, não passa pelo incentivo fiscal. É um incentivo ao desenvolvimento das empresas, mas não o fiscal. Ele é também fiscal. A gente, lógico que ICMS é estadual, depende do Estado. Sim. Lógico que nós lutamos junto, na época, ao governo do Estado, para ter uma tributação diferenciada do ICMS. Mas o município, eu aprovei mais de 103 leis municipais na Câmara de Vereadores que agregou incentivos locais. Então, lembrar que isenção para quem, quanto mais você contrata cidadão local dessa mão de obra que você qualificou, você goza numa tabela progressiva de benefícios da redução do IPTU. Ou seja, a gente foi criando mecanismos, né, que sempre não é dar o benefício a troco de nada. A gente dá o benefício desde que você garanta para o cidadão local uma série de outras contrapartidas a seu favor. Então, esse desenho moderno, ágil, factível. Imagine, Três tem 125 mil habitantes. Três Rios era uma cidade completamente estagnada e que virou uma grande modelo graças a essas ações. E o senhor vai apresentar propostas aqui para a Câmara? Regina, eu consegui me eleger com 57.707 votos, graças a Deus, no estado do Rio, defendendo única e exclusivamente essa bandeira. A minha bandeira, eu vim aqui para representar a transformação do cidadão através não da geração de emprego, através sim do crescimento econômico das cidades do estado. Porque se tem desenvolvimento econômico, tem emprego, se tem emprego, tem geração de renda, aquece a economia, isso tudo volta para o governo através dos tributos e o governo bem administrado tem competência para reinvestir nas áreas essenciais. E o governo, só desculpa interromper, mas é que o governo ele começou a diminuir esses incentivos Exatamente. fiscais, com as desonerações foram reduzidas. Né? Você acha que tem possibilidade de se trabalhar novamente com as desonerações? Eu não só tenho certeza, como essa é uma das minhas bandeiras, porque o município de Três Rios é o exemplo de que esses benefícios trazem conquistas para o cidadão e não prejuízos para ninguém. Então, assim, eu defendo isso, essa foi todo o meu processo político eu defendi. Por que defendi? Não é porque eu aprendi num banco de uma universidade, é porque na prática eu vi as coisas acontecerem na vida da minha cidade, da minha região e principalmente do cidadão. E eu defendo aquilo que eu acredito, geração de emprego, renda, aquecimento da economia, uma máquina pública desburocratizada, não dá mais para o empresário ficar se humilhando, né? Querendo gerar emprego e receita para as cidades, enquanto que o país continua praticando. Eu defendo aquela bandeira, Regina, o seguinte, muito mais do que cortar custos, você primeiro tem que criar ferramentas para aumentar a tua receita. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui no programa. Obrigado, é uma honra. Eu conversei sobre as expectativas de mandato com o deputado Vinícius Fará, do MDB do Rio de Janeiro. E só para lembrar, você pode acessar este e também os outros programas na internet, câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.